senhor propôs que a luta da esquerda hoje poderia seguir uma frase que o senhor disse, o mundo não é uma mercadoria. Eu lhe pediria para explicar um pouco as consequências desse pensamento para uma luta, por exemplo, pela construção do socialismo. O socialismo tradicional, a crítica dele não fez uma crítica além do capitalismo e da forma capitalista. Ele fez uma crítica aos capitalistas. A frase, o mundo não é uma mercadoria, ela é interessante, ela tem algo de certo, mas temos que ter cuidado para ela não se tornar uma frase que tem uma conotação moral. Então nós temos que pensar seriamente nas consequências e levar a sério essa frase, o mundo não é uma mercadoria. Isso significa que trata-se de uma produção de mercadorias que destrói o mundo. Não? E isso nós temos que ter sempre em mente. Então, temos que lembrar de nós mesmos, como entender nós mesmos como sujeitos do dinheiro, sujeitos da mercadoria, sujeitos do trabalho abstrato, como Marx formulou. E sempre lembrar que nós somos sujeitados, subordinados a um sistema produtor de mercadorias e a superação é, portanto, a superação desse sistema produtor de mercadorias. Você considera que hoje ainda é atual a crítica marxista à forma mercadoria e o conceito do fetiche da mercadoria? Então ele acha assim, em relação à sua pergunta, que a crítica do fetiche é até hoje mais atual do que em tempos do Marx e da história do marxismo. Na história do marxismo, até houve assim marxistas que recomendaram esquecer o capítulo sobre o fetichismo da mercadoria e começar a sua análise da sociedade capitalista depois desses primeiros capítulos, como por exemplo Althusser, ou também, inclusive ainda mais recente, como Hart e Negri fazem. Então, esquece o capítulo sobre o fetichismo, uma postura ainda hegeliana. Hoje, o fetiche da mercadoria se tornou um problema mais direto da praxis. Hoje, não é mais um problema que pode ser discutido nos céus dos filósofos. Ele é relevante para a praxis, ou existe uma superação do mercado, ou uma superação dos limites do mercado, ou não tem uma emancipação possível dessa sociedade. Porque é bom lembrar que não se trata exclusivamente de uma relação econômica. O fetiche está em todos nós e dentro de nós, em todas as nossas relações. O conceito de Marx é a produção da riqueza abstrata, então aquele problema da valorização do valor que tem que fazer de R$1, R$2, de $1, R$2, tudo isso está dentro de nós e por isso não pode ter uma alteração da sociedade sem preservando a forma do fetiche da mercadoria. E a forma do fetiche da mercadoria, a forma mercadoria, ela continuou também nas experiências da nossa história recente, ou no século passado, da União Soviética, da Alemanha Oriental. As pessoas continuavam subordinadas ao fetiche da mercadoria. Esse fetiche da mercadoria ele entra na nossa
na nossa psicologia, na nossa consciência. É uma consciência da mercadoria, a consciência da abstração da produção de mercadoria que separa o consumidor do produtor. Então, ele repite que é importante, é necessário entender este mecanismo automático, aquilo que o Adam Smith encaminhou com a discussão da mão invisível. Né? Então, este é o contexto em que a superação do fetiche da mercadoria tem que ser pensada. Todas as relações sociais, ele repetiu, são subordinadas ao fetiche. Por isso, precisa ser superado na praxis, precisa ter uma relação com a praxis, ela não é apenas uma questão filosófica, não existe mais a velha alternativa ou socialismo ou barbárie. Hoje a questão nova é que tem que ir além da mercadoria e além da barbárie. O Fórum Social Mundial cada vez mais é um grande encontro de representantes de pequenos grupos de lutas sociais. E hoje pela manhã também o senhor disse que há uma tensão necessária entre as lutas concretas, pontuais, e um pensamento conceitual que pode orientar para uma transformação mais abrangente. Eu lhe pediria para falar um pouco mais a esse respeito, porque eu tenho um pouco esse temor de que só por esse caminho das lutas que o Fórum vai representando, da micropolítica, não se produza esse outro mundo possível. Tem a necessidade da luta do cotidiano, afinal tem que ter uma reflexão sobre a superação da relação com o dinheiro, com a mercadoria, mas a luta não é simplesmente uma luta das relações da existência, ela tem que ser mais ampla. Nós temos que discutir a existência do mercado, no mercado mundial, e da coerção da venda da força de trabalho numa relação de produção de mercadorias. Então, a luta do cotidiano, ela só tem pequenos passos, ela não, por si só, ela não resolve o problema. Hoje de manhã ele usou o exemplo que essa luta, preso exclusivamente a essas lutas pequenas do cotidiano, é como se fosse a tentativa de esvaziar o oceano com uma colherinhas de chá. A luta tem que ser mais ampla. E também a experiência que se dá com a política também faz a gente entender que a forma da política não muda e não é suficiente. Precisa uma ampliação da perspectiva. Não podemos estar presos à política, mas temos que ir além, isso que ele sempre repete, temos que ir além da produção de mercadorias. Isso pode ser pensado, por exemplo, com a questão da terra e do solo urbano. Até que ponto nós temos possibilidade de arrancar desse sistema produtor de mercadorias partes da terra e do solo urbano. Tem um exemplo da Argentina, que ele também falou, que é a ocupação de empresas falidas, né? Isso é uma experiência muito interessante, mas traz ao mesmo tempo um problema, porque ocupar e o que fazer dentro da fábrica só internamente também não é suficiente, quando em seguida se relaciona com todos os mecanismos do mercado, inclusive o mercado mundial. Aí cria-se de novo concorrência, cria-se de novo pressão, e em vez de ter solidariedade, as relações voltam para a relação da concorrência e da competição. Então precisa se relacionar, e uma ideia que ele está dando é se relacionar relacionar a produção das empresas ocupadas para
organizar a reprodução social entre empresas ocupadas, entre unidades de produção ocupadas. Agora, novamente, como em outras vezes, ele diz que não tem uma carta na manga, não tem uma receita para fazer isso. O problema é que a frase "o mundo não é uma mercadoria" dá um novo conteúdo a essa perspectiva, mas só tem sentido, e aí ele faz uma crítica, se os grupos não usam ela de forma moralista, e ele tem medo que é novamente uma atitude, que ele chama uma atitude de uma esquerda nostálgica, uma esquerda saudosa, que volta para as velhas conhecidos paradigmas que para hoje não tem mais sentido. Então ele acha que o slogan, o mote está certo, mas a frase corre o risco de uma utilização, uma interpretação moralista que não vai dar em nada nesse sentido. Lutar por pequenos passos é importante, tem que ser feito, mas tem que ter sempre como pano de fundo a crítica ao fetiche da mercadoria, a crítica ao trabalho abstrato e a crítica do sujeito desta relação social. Isso é novo, isso não existe enquanto uma elaborada teoria por enquanto. Então, isso que é a tarefa também daqueles que estão inseridos nessas lutas do cotidiano, de ter esta relação e só com essa relação, sem a discussão mais ampla da teoria, do pano de fundo, de algo mais amplo do que o pequeno passo da luta cotidiana, não haverá avanços nessa caminhada. Então, uma última pergunta, eu lhe pediria para falar um pouco do Manifesto contra o Trabalho, que o senhor produziu junto com o Grupo Crises, a propósito justamente da questão do sujeito do trabalho abstrato, que hoje também está em crise com a falta de trabalho no mundo. A primeira observação que ele faz, que é o manifesto contra o trabalho do Grupo Crises, ele não faz parte do Grupo Crises, não existe mais o Grupo Crises. Agora ele foi criada uma nova revista que chama Exit, e ele é redator e um dos autores desta revista. Nessa revista ele também já publicou reflexões sobre a crítica ao trabalho abstrato. E ele acha que a mudança mais recente agora do grupo desenvolvendo as suas reflexões é uma ampliação, não fica só na crítica ao trabalho abstrato. Eles estão integrando mais do trabalho abstrato e da produção de mercadorias, eles estão ampliando a crítica deles, inclusive introduzindo a questão de gênero. E por isso aí está sendo desenvolvido a teoria, já faz uns anos assim, a teoria da clivagem. A teoria da clivagem então está introduzido porque não é apenas mais uma questão só da produção, do valor, do dinheiro, mas tem que ser levado em consideração a subordinação específica da mulher, que sempre vai junto neste processo da valorização do valor. E o tempo como a mulher parcialmente participa nessa produção de valor, mas também fica responsável para os trabalhos domésticos que não estão do tempo que pode ser racionalmente mensurado. Afinal, não podemos comparar, tratar um nenê, cuidar do nenê como se fosse uma peça de automóvel. Então, por isso é muito importante essa integração, a ampliação da crítica ao valor, da teoria da crítica ao valor, incluindo a crítica
a teoria crítica da clivagem. Então, isso não quer dizer que a mulher é o lado positivo da história, só que ela é tão dentro porque os dois lados são os dois lados da mesma moeda. No desenvolvimento das ideias sobre a teoria do valor, eles não querem fazer uma história economicista, mas querem integrar outros elementos, outros patamares culturais, simbólicos, etc. E esta, acho que é uma discussão muito importante para a discussão mais ampla da ampliação da pobreza do mundo, a discussão dos migrantes, onde ele participou no Fórum Social dos Migrantes, e incluindo também a relação de gênero, que é alguma coisa que parece que em tempos da crise contemporânea passou a ser novamente despercebido, passou em terceiro, quarto plano. Né? A questão do gênero não está sendo, desapareceu como importante para a reflexão da crítica social. Eles, o grupo X, não acha isso, e eles querem problematizar esta questão, ampliem a reflexão da crítica do valor com esta perspectiva, incluindo isso numa crítica mais ampla do sistema produtor de mercadoria. Thematisiert werden, das ist ein Bestandteil der Krise und auch ein Bestandteil der Kritik an dem warenproduzierenden System.